Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ensino o profissional de educação física a adaptar o exercício ao diabetes e apresentar o resultado já na primeira aula. Você, profissional de educação física, tem que entender que para a gente prescrever o exercício para a pessoa que tem doença crônica, independente aí da doença que ele tenha, a gente precisa controlar todas essas variáveis e, principalmente, entender como é que o medicamento vai agir no organismo dessa pessoa. Porque a gente pode prescrever o exercício, por exemplo, ele chega aqui com 220, chegou com 230 de glicemia. Então, eu vou prescrever o exercício de uma maneira para baixar rápido essa glicemia, sem dúvida alguma. Só que, normalmente, para a gente conseguir esse resultado, você precisa trabalhar numa intensidade mais alta. Só que, naquele momento, esse indivíduo com hipertensão, vai ser possível você conseguir trabalhar numa intensidade mais alta com ele? A hipertensão dele vai permitir isso? Naquele momento que você fez lá a aferição da pressão arterial dele? Que muitas vezes pode acontecer o quê? A gente está falando aí de duas doenças crônicas. Então ele pode chegar com uma glicemia de 150, 160 que está segura naquele momento, né? Você fez aí a relação dessa glicemia com o alimento que ele consumiu antes de vir treinar, com o efeito do medicamento que ele está usando, mas de repente ele está começando com uma pressão mais alta. Ou então ele está com uma glicemia mais alta, mas só que a pressão está mais baixa. Então, todas essas relações a gente tem sim que fazer, não tem outra maneira aí para a gente poder atuar. Então, sempre que você for trabalhar, então, com quem tem diabetes, é idoso, né, tem diabetes e tem hipertensão, o desafio, sem dúvida alguma, é maior. Você precisa entender essa relação do medicamento, algo que eu acho que é importante, né? Nós, como profissionais de educação física, na nossa formação, a gente não tem nada de farmacologia, nada desse tipo de conteúdo. Mas é importante, sim, a gente atuando dentro de uma equipe, né, multiprofissional, mesmo que você esteja trabalhando sozinho. É importante você pegar o telefone da pessoa que você está trabalhando ali, se ele tem contato direto com o médico. Hoje é muito comum as pessoas terem contato com o médico. E você pega o contato do médico, se apresenta ao médico e conversa com ele em relação ao medicamento, por exemplo. Se você tem dúvida da ação do medicamento e de que maneira você vai trabalhar. Porque a gente tem que pensar na segurança do nosso aluno. E o trabalho multiprofissional, por exemplo, a gente lidando ali, conversando com o nutricionista, porque muitas vezes esse indivíduo está vindo fazer o exercício, e, por exemplo, por que eu falei do nutricionista? Porque pode acontecer do exercício promover uma diminuição muito rápida na glicemia, esse indivíduo fazer um episódio de hipoglicemia. E aí, quando se faz hipoglicemia, aonde está o grande problema aí da história? Esse indivíduo, ele pode ter, sim, um problema, você aumenta o risco cardiovascular dele. Ele já é hipertenso. Num quadro de hipoglicemia, normalmente a pressão arterial aumenta. A carga, né, cardíaca, a pré-carga, a pós-carga no miocárdio, ela também aumenta. A liberação a produção, né, de fatores inflamatórios também aumenta. Formação de plaquetas também aumenta. Então, quer dizer, tudo isso aí aumenta o risco desse indivíduo poder ir até ir à morte. Então a gente tem sim que tomar muito cuidado com isso. Então, evitar ao máximo a hipoglicemia no nosso aluno que tem diabetes. E além disso, se ele é idoso e ainda tem também a hipertensão, aí sim que a gente tem uma responsabilidade maior ainda. Então, por isso a importância da gente, se você tem dúvida, viu lá o medicamento, buscou as informações aí, né, na internet, viu ali como o medicamento age, mas você tem dúvida em relação ao exercício relacionado à ação medicamentosa, conversa com o médico. Você percebeu que a glicemia está baixando muito rápido, e apesar do aluno não estar fazendo, por exemplo, hipoglicemia, mas ele tem sentido um desconforto, ele sentiu alguma tontura, ele não se sentiu bem, conversa com o nutricionista. Porque a gente tem que entender que dos profissionais que tratam o indivíduo com diabetes, nós da educação física, somos aquele profissional que ele mais vai ter contato. Ele normalmente vai treinar com a gente aí pelo menos 2 vezes na semana, se você for personal dele. Né? Dependendo de aonde está sendo feito o programa de exercício, muitas vezes ele vai ter mais vezes na semana ainda contato com você. Então, é uma pessoa que vai estar muito próxima dele e você vai pegar todas essas alterações. E, consequentemente, a gente precisa fazer o quê? Acelerar o tempo de correção nessa situação. Então, quer dizer, tem algum risco, você detectou algum risco, entre em contato
com os demais profissionais que estão envolvidos, que eles estão mais distantes, naturalmente mais distantes. Muitas vezes a pessoa passa mensalmente no nutricionista, no início às vezes uma vez por semana, depois de um período vai fazendo a manutenção, ali, geralmente uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Conosco ele está 2, 3 vezes na semana. Com o médico ele vai passar a cada 3, 4, às vezes 6 meses ele demora para passar com o médico, dependendo do tipo de atendimento e do acompanhamento que ele tem. Então, tudo isso impacta diretamente. Então, cuidado, né? Se você for trabalhar com alguém que é idoso, que tem diabetes, tem hipertensão, que o nosso desafio ele acaba aí aumentando bastante nessa situação e a gente tem, como profissional da saúde, saber como lidar com essas situações, tá bom? Então, isso aí é a parte mais importante, a gente garantir a saúde do nosso aluno e, claro, de acordo com o objetivo, aquele objetivo foi determinado quando ele veio te procurar, que seja atingido. Ele quer ter um melhor controle do diabetes, um melhor controle da hipertensão, que você consiga oferecer isso para ele. Ele veio te procurar porque, apesar de ele ser idoso, hipertenso e ter diabetes, ele está com dificuldade em se equilibrar. Ele está sentindo as pernas pesadas, ele está com pouca força muscular. Então a gente precisa sim prescrever o exercício de maneira a conseguir aí um resultado adequado de acordo com o objetivo que esse nosso aluno tem. Só que para isso sim, a gente precisa automaticamente levar em consideração todas essas variáveis as quais aí eu comentei aqui com vocês, tá bom? E lembrem-se, né, que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes.